Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 28 de abril a 4 de maio, onde temos muitos eventos no céu acontecendo. Temos o Saturno entrando no movimento retrógrado, uma lua nova sendo formada e vários aspectos sendo formados pela Lua e pelo Mercúrio. Vamos entender então aqui dia a dia quais serão as influências para uma visão eletiva, né? Para a gente aproveitar o melhor e deixar os piores momentos de lado, tá bom? No domingo 28 de abril, nós temos o Sol em Touro e a Lua em Aquário, e já no primeiro momento aqui do domingo, a Lua chega a um aspecto harmonioso ao Júpiter. Mesmo Júpiter estando no movimento retrógrado, já faz tempo ali, né? Alguns dias que ele entrou no movimento retrógrado, ele não traz tanta questão de surpresa. Mas essa influência ela é bastante dinâmica e aberta, ela favorece o contato com todos os temas relacionados a outras culturas, seja para uma organização de viagem, para desenvolver um interesse nesse sentido, como para entrar em contato com pessoas que estejam longe, ou para lidar com os temas relacionados às culturas internacionais e tal. Também isso pode trazer em torno as notícias que tenham relação com outros países de uma forma geral. O Sagitário e o Aquário são signos dinâmicos, né, que têm um certo calor. Então, amanhã do domingo tem um movimento bem legal, voltado para entretenimento, para uma coisa mais da diversão. Também muito dinâmico em torno de liberdade, de independência. Então, ele favorece o contato com as atividades ao ar livre. A Lua também está se afastando aqui de um aspecto que ela formou no sábado com Mercúrio. Esse clima é bastante dinâmico para conversas, para descontrair mesmo. Então, a manhã do domingo é bem solta, de muito fácil contato, tá? Não tem uma característica devocional, nem muito mística por envolver o Júpiter, porque aqui nós estamos falando de signos que têm um certo calor, então dinamiza mais a questão das atividades físicas, mesmo contato de interação com o meio de uma maneira geral, ok? Bom, e depois nós só vamos ter a chegada da Lua ao signo de Peixes às 19 horas do domingo, período da noite, e muda um pouquinho o quadro, porque o Peixes já tem uma característica mais introspectiva. Então, o adequado para a noite do domingo é uma leitura mais leve, para quem pratica meditação, yoga ou qualquer outro processo introspectivo também é bastante favorável. Para quem busca um tipo de diversão, o ideal aqui é assistir um filme mais leve, tem uma característica mais emotiva. O que também é bacana para quem está em um relacionamento, porque tem um nível de sentimentalismo um pouco mais elevado, tá? Então tem um tom bacana para o domingo, inclusive para leituras e filmes com assuntos mais espirituais, místicos, de uma forma geral. Também é leve, o domingo todo aqui é bastante leve. Nós tivemos 2 semanas com um movimento muito ativo no domingo, né? Bem empolgado, agora nesse domingo ele está bem mais tranquilo. Mas na segunda-feira nós teremos a Lua chegando a um aspecto de harmonia ao Sol só às 14 horas. Então, durante a manhã não temos a formação de novo aspecto. Então, a segunda-feira corre muito dentro de um tema comum. A chegada da Lua em aspecto ao Sol, e um aspecto de harmonia, traz um tom introspectivo, muito lento. Ele é bem preguiçoso mesmo, envolvendo Peixes e Touro é um tanto lento, preguiçoso, envolvente. Não é muito adequado esse momento para as atividades que necessitam de risco, por exemplo, de empolgação, de energia, porque esses 2 astros colocados nesses signos não têm tanta energia vital, né? Tanto o Touro como o Peixes, os temperamentos deles têm uma relação com a frieza, então favorecem mais a introspecção, a adaptação dentro do meio. Então, o ideal é manter a rotina das atividades que vocês vêm fazendo, e ela corre muito bem, é uma tendência às coisas fluírem de uma forma harmoniosa durante a tarde da segunda-feira, tá? Mas na segunda nós temos o início do movimento retrógrado anual do Saturno. Na verdade, durante o domingo ele já estacionou, ele já está parado, ele já estava em 20 graus e 31 minutos, paradão. Então, desde o domingo, contando a segunda e até terça-feira,
não são dias adequados para lidar com os temas do Saturno. Quais temas? Né? Principalmente os que envolvem compromissos, os que envolvem situações de longo prazo. Não é um momento muito bom para estudos também. Nesses dias aqui vocês podem ter adversidades. Corre também sobre questões de atrasos, tal. O Saturno é um astro mais lento, então ele não tem um impacto muito forte sobre coisas do dia a dia, mas sobre os eventos maiores da vida mesmo, assim, sobre coisas e assuntos que vão se desenrolando em longo prazo. Por isso não é um momento adequado para iniciar nada que tenha uma repercussão ao longo do tempo, tá? Porque como ele próprio já tem uma característica maléfica, o ingresso dele no movimento retrógrado acentua isso. E por mais que em Capricórnio ele não esteja tão maléfico, porque é a casa dele, né? Ele funciona bem aqui no sentido mais construtivo, mas o movimento retrógrado atrapalha a maneira como ele lida. Então, os atrasos, ou, por exemplo, se você está contando com um compromisso que alguém te prometeu assumir, é um pouco difícil. Por isso não é um momento também adequado para se comprometer com nada, porque você pode ter dificuldade em saldar essa sua dívida depois de comprometimento, tá? Tem que ter um pouco de atenção neste período. Agora, terça-feira, nós começamos o dia com o Mercúrio, chegando a um aspecto de harmonia ao Marte. Então, a gente tem aqui nesse gráfico das 6 da manhã, Mercúrio em 12 de Áries e Marte em 10 e 19 de Gêmeos. Então, quando der 8 horas, o Mercúrio pula aqui para 19 graus. Esse aspecto é exato. E é um aspecto que tem uma condição interessante, né? Porque Mercúrio rege o signo de Gêmeos, ou seja, os Gêmeos é a casa do Mercúrio e Áries é a casa do Marte. Esse aspecto harmonioso facilita muito o ritmo do dia. Se considerarmos a Lua que dá o ritmo do dia, ela está posicionada em um signo mutável que é Peixes, que por mais que não tenha calor, ele tem inconstância, que aliada a essa característica do Mercúrio com Marte, traz uma agitação, porque o que vai acontecer também é que logo em seguida a Lua vai chegar a um aspecto de tensão a Marte. Então a gente tem um clima na terça-feira bem agitado desde cedo, muito propenso a muitas notícias que vêm como surpresas, coisas que pegam a gente repentinamente, como também a conversas com pessoas próximas, não só notícias de mídia, né, mas as conversas com as pessoas correm em um tom mais agitado mesmo. Ainda que o aspecto seja harmonioso entre Mercúrio e Marte, a Lua está num aspecto de tensão a Marte e esse ritmo pega um pouco na coisa da inconstância. Tem que ter um pouco de atenção à maneira como se expressa também, né? E ficar atento a essas coisas que vão pipocando, porque aqui nós estamos falando do astro que tem uma relação com a mente e o astro que tem como assunto a ação mesmo, a capacidade de força física. Então, a atitude e o pensamento, a fala, né, estão rápidos, muito rápidos. Falar as coisas sem pensar muito é uma probabilidade muito elevada, ainda mais sobre essa característica mais nervosa, mais agitada aqui da Lua ao Marte, né? Bom, e depois a Lua chega a um aspecto de harmonia a Saturno, às 3 da tarde, diminui um pouco dessa agitação toda, porque o Saturno tem uma característica mais concentrada, mas lembramos que ele acabou de entrar no movimento retrógrado, ele ainda está no mesmo grau, ele nem saiu ainda do mesmo grau em minuto. E esse sexto aqui, ele serve mais para fixar as coisas no chão mesmo, né? Para fixar as ideias e o ritmo, tá? E depois o que acontece também é que a Lua vai chegar a um aspecto de tensão a Júpiter às 19 horas. Ou seja, a terça-feira é um dos dias onde as coisas pipocam muito rápido, todo tipo de assunto vem de uma forma inesperada, não é um momento adequado para resolver assuntos importantes, mas enfim, a gente não se programa tanto nesse sentido, porque temos as coisas se desenrolando, a vida não para, né? O que é importante é manter uma atenção à maneira como vocês caminham para resolver as coisas. Esse tom de imprevisibilidade, de inconstância fica acentuado durante a manhã, diminui um pouco à tarde,
mas à noite ele vem novamente, né? Porque aí tem uma tensão de Lua com Júpiter. E novamente aparece essa característica um pouco mais tensa sobre essa ideia de promessas, de envolvimento, um excesso de generosidade ou uma generosidade distorcida. E vocês vão precisar ficar muito atento a essa questão de como auxilia os outros ou como pede o auxílio. Um outro fator importante, estamos falando de casas do Júpiter, né? O Peixes e o Sagitário, onde temos esse tema de filosofias, religiosidade, espiritualidade, misticismo acentuada. Então, essa característica um pouco mais tensa entre a Lua e Júpiter também não tem um momento, né? Também não traz uma configuração muito favorável para esses temas, nem de viagens, aeroportos, aeronaves, companhias aéreas, contato com outras culturas. Ficam muito tensos. Os assuntos giram em torno dessas coisas aqui. Na quarta-feira, no dia 1º de maio, é feriado, né? E nós teremos ainda muitos aspectos sendo formados no céu. O primeiro, novamente, o Mercúrio chegando a um aspecto de tensão ao Saturno, Saturno em Capricórnio, retrógrado, recém-retrógrado, e Mercúrio em Áries. Novamente, leva atenção para as questões de comunicação. Mais uma coisa muito do dia a dia, que é o nível de burocracias, né? Considerando que é um feriado, muito provavelmente não teremos assuntos tão burocráticos que envolvam departamentos e órgãos, né, para resolver. Mas o que corre sobre documentos, assinatura de contratos, fica bastante tenso. É importante também ter atenção ainda sobre essa questão de responsabilidades e assinaturas de contratos e com qualquer tema ou todo nível de responsabilidade também. Mantenha a atenção sobre a questão de pensamento e expressão, que não flui muito bem. Para estudos também não é nada adequado, a dificuldade em manter a concentração é um tanto elevada, e essa questão de corrigir as coisas e ter que voltar para corrigir as coisas aparece como uma característica também muito elevada. Então, quarta-feira se mantém ainda num ritmo um pouco tenso. A Lua chega ao signo de Áries às 9 da manhã e o ritmo vai se acelerar um pouco mais. Mas também serão os únicos movimentos aqui da quarta-feira, né? Depois que a Lua ingressa no signo de Áries, ela não vai formar novos aspectos exatos, né? Ela começa a se aproximar de Vênus, de Mercúrio, mas não chega ao aspecto exato na quarta-feira. Então, a quarta tem um clima agitadinho também, né? Agora, na quinta-feira, no dia 2 de maio, a Lua estará em Áries, ela chega ao meio-dia, aqui nesse mesmo grau que está Vênus. É bem animado, muito dinâmico, e principalmente para os temas de diversão e entretenimento, apesar da quinta-feira ser um dia de trabalho, essa característica aqui é bastante solta, entusiasmada, alegre, tem um pique aqui. Mas acentua de qualquer forma um certo nível de competitividade e individualidade também, né? O que acontece é que a gente tem uma pitada a mais desse entusiasmo todo, porque o Mercúrio chega a um aspecto bastante harmonioso aqui com Júpiter. Bom, poderia ser a quarta, que é o feriado com essa influência, porque toda essa característica aqui que acentua esse trígono é muito dinâmica, aberta, alegre, tem movimento. Bom, no nível geral, a gente pode ver se desenrolando temas que estavam atrasados, emperrados, inclusive em termos de mídia, né, porque envolve o Mercúrio, as notícias sobre assuntos que nas últimas semanas estavam enroladas, não se resolvia, tal, pode vir aqui com algumas surpresas. Como envolve Júpiter e o Mercúrio, para os temas de transporte, sejam terrestres ou aéreos, também se desenrola. Então, a gente tem alguns momentos bastante favoráveis, que trazem algumas expectativas e certa esperança também. Tem um dinamismo positivo aqui na quinta-feira. Agora, no finalzinho do dia, 23 horas, a Lua vai caminhando até chegar em 20 graus aqui de Áries, e quando chegar a 20 graus, ela chega nesse ponto de um aspecto de tensão com Saturno. Mas é no final do dia, ainda bem, porque a gente tem toda a quinta-feira muito dinâmica, favorecendo
o risco, favorecendo a atitude, favorecendo o movimento. Ela tem um tom de chegada de notícias, de surpresas. Tudo que a gente faz na quinta-feira durante a manhã se desenrola com uma certa facilidade. Mas quando for se aproximando das 23 horas, isso já pega um tom um pouco mais adverso. Porque como Saturno, olha, ele saiu de 31 minutos, né? Ele está bem lento devido ao movimento retrógrado recente, e ainda nesse aspecto de quadratura, ele fala de empecilhos, de retardamento, de realmente problemas que a gente pode encontrar no meio do caminho. Ainda bem que é um aspecto que acontece no final do dia, quando todo mundo estiver indo dormir já, porque essa adversidade no nível pessoal é diminuída por esse momento de descanso. Se fosse durante o dia útil, poderíamos ter uma série de impasses e dificuldades em levar as coisas adiante. É realmente uma característica muito emperrada, porque tem um dinamismo de Lua em Áries com uma atitude de movimento, de risco, mas encontra a diversidade bem grande, né? Bom, nós estaremos na noite, no final do dia aqui no Brasil, mas em outros locais este momento aqui acontece em outros horários, então pode se desenrolar também assuntos relativos a esses imprevistos, acidentes e coisas nesse sentido em outros locais, né? Agora, na sexta-feira também temos muito movimento, né? A Lua continua aqui no signo de Áries e já na madrugada nós temos alguns aspectos sendo formados durante a madrugada. À 1 da madrugada, a Lua vai chegar a um aspecto de harmonia ao Marte. Olha, pode até trazer um pouco de dificuldade para dormir, porque nós temos muitos aspectos envolvendo o elemento fogo e o elemento ar acontecendo e tem dinamismo. Essa característica da Lua em sexto a Marte é levada durante a manhã, então a gente já começa a manhã da sexta-feira num pique de querer resolver tudo ao mesmo tempo. E até pode, porque aqui a gente tem um movimento rápido mesmo das coisas e descomplicado, tem uma característica de praticidade bem interessante para fazer as coisas fluírem, né? Vocês vão perceber que a sexta-feira é bem agitada, mas no sentido não de surpresa e adversidade como nós tivemos anteriormente, mas agora desenrolada, as coisas fluem. 3 da madrugada, ó, a Lua vai chegar nesse aspecto aqui exato com o Júpiter, que continua favorecendo a atitude. Bom, aqui tem um teor de expectativa, de notícias, de coisas que vêm de fora, se aproximam, então principalmente de pessoas ou circunstâncias que estavam afastadas, esquecidas e você já tinha desistido, por exemplo, pode voltar com um teor de expectativa e de uma certa esperança. É um tipo de aspecto que renova as esperanças e não é uma renovação de esperança de tom místico ou muito meditativo, ao contrário. Como tem uma característica de elemento fogo, fala de coisas que vão se desenrolando mesmo fisicamente, né? Tem um tom mais real aqui, né? Então, e temos também a Lua chegando ao mesmo grau do Mercúrio às 4 da madrugada. Então, é uma madrugada de sexta-feira bem animada. E todos esses aspectos terão influência sobre a manhã da sexta. E a manhã da sexta realmente é descomplicada. Se vocês precisam colocar em movimento algum tipo de atividade que precisa se desenrolar rápido, ou mesmo que não tenha esse teor de agilidade para a resposta, mas que precisa iniciar, esse é o momento, tá? A gente está com um potencial bem dinâmico. É o último dia de lua minguante, né? Estamos nos preparando para uma fase nova, em que naturalmente a lua minguante é um fim de ciclo. O ideal, então, para esses inícios seriam começar a finalizar processos. Se vocês estão com alguma coisa parada, enrolando para terminar, por exemplo, é o momento ideal para concluir as coisas, atividades e o que quer que seja que vocês estejam lidando aí que precisa fechar o processo durante esse período aqui é bastante interessante. Vênus posicionada em Áries não tem um potencial muito construtivo para dinheiro, então os assuntos financeiros estão muito agitadinhos, não é numa condição de inconstância, mas não tem um quadro assim dos melhores. E aqui, como uma característica muito rápida, os comércios de valores menores, de coisas menores, fluem um pouco melhor do que os de temas muito importantes, tá? Porque essa característica de Vênus não é das melhores para o tema dinheiro aqui em Áries, né? Ela está no exílio dela, tá bom?
A Lua vai chegar ao signo de Touro às 17 horas. E é um território interessante porque a Lua fica exaltada em Touro. Então, esse dinamismo todo só durante a manhã mesmo, né? Às 17, toda essa potência aqui já terá diminuído bem. A Lua já terá passado do aspecto de harmonia ao Júpiter. Quando ela chega em Touro, isso acaba. E o ritmo já vem com um pouco mais de lentidão, passo a passo, diminui esse fervor, mas tem um clima bem legal para atender aos prazeres, ele é bem cômodo mesmo, bem favorável ao descanso. Agora, no sábado, o único aspecto que nós vamos ter é o da formação da lua nova, da lua em conjunção com o sol. E então eu coloquei aqui o gráfico da lua nova, ao invés de colocar o gráfico das 6 da manhã. A lua nova acontecerá às 19 horas e 45 minutos, colocados aqui na quinta casa, tendo como ascendente o Sagitário. E essa lua nova, apesar de acontecer no signo de Touro, ainda tem um ritmo acelerado como no último mês. Não tão acelerado, mas ainda acelerado, porque o signo de Touro é casa de Vênus, e Vênus está aqui, posicionada em Áries no exílio. A gente pode dizer que todos os planetas têm um potencial benéfico e maléfico. E quando um planeta é posicionado em uma debilidade dele no exílio ou na queda, esse potencial maléfico se acentua mais, que é o caso de Vênus aqui em Áries, né? Porque além de Vênus reger Touro, ela rege Libra também, que é o signo oposto a Áries. E essa condição de Vênus como dispositor ou regente desta alunação não é tão bacana, então ainda tem um tom de agitação, porque Áries é um signo de movimento, tal. O ritmo ainda desses 15 dias a seguir serão ainda um pouco agitados, mas também porque nós teremos aqui o ascendente em Sagitário. E vejam bem, o Marte, nesse momento da formação da Lua Nova, está quase numa oposição exata a Júpiter. Ele está em 22 graus e 45 e Júpiter em 23 e 27 voltando. Isso aqui no dia 5 de maio se torna exato, né? É uma oposição exata. E é uma oposição nervosa, irritada, envolve Gêmeos e Sagitário, tem muito movimento, muito propensa a acidentes, a rupturas, as coisas que se dissolvem mesmo. Às vezes não é uma ruptura de um corte definido, mas de uma dissolução, porque o Gêmeos é elemento ar, né? Então fala muito de dissolução. Pode ser dissolução de acordos, as dissoluções de promessas, por exemplo, principalmente promessas relativas aqui a Júpiter e Sol, que envolve a alunação. Então, quebras de promessas, quebras de acordos podem acontecer aí nos próximos 15 dias. Também tem um teor acidental, né? Também envolve a característica de acidente, porque temos o Marte aqui como um astro muito relativo aos acidentes, enfrentando Júpiter, que está no movimento retrógrado, tá? O que podemos ter também sobre os temas nos próximos 15 dias vem sobre os assuntos envolvendo jovens e crianças muito fortes, temas de quinta casa, né? Os temas artísticos, temos Vênus aqui também um pouco agitados, algumas novidades surgindo nessas questões artísticas não muito agradáveis. Temos aqui o Mercúrio se afastando da quadratura a Saturno e a Vênus se aproximando de quadratura a Saturno. E o Saturno está num processo ali de debilidade dele também. Então esse teor de aspecto, essa condição toda, fala de algumas adversidades dentro do meio artístico, dentro dos meios que envolvam entretenimentos, para os temas que envolvem jovens e crianças também não é muito legal. Mercúrio tem a relação com notícias, então é tudo que corre no entorno desses próximos 15 dias, tem muito envolvimento dos temas relacionados a jovens e ao meio artístico de uma forma geral. No nível pessoal, quem poderá ter um impacto maior, mas nem é tão forte, porque a alunação não é um tipo de trabalho que se faça em nível individual, ela é mais para nível coletivo. Mas se você tiver o ascendente, o Sol, meio do céu, ou a Lua ainda posicionada entre 13 e 15 graus do signo de Touro, mas aí você vai precisar ver dentro do seu mapa em qual setor cai para ver quais são as influências relativas à casa, né? As características, os assuntos relativos à casa. Mas eu sempre falo para vocês, lunação não é uma técnica que a gente avalia em nível individual, é uma técnica mundana para trabalhar em torno de assuntos mundanos,
assim como os ingressos, as grandes conjunções e tal. Então, é mais para a gente verificar o clima dos próximos 15 dias e é nesse tom mesmo que o clima se desenrola. Então, ainda tem uma certa agitação, porque o astro que rege o signo onde acontece a lunação está numa debilidade, num signo que tem um temperamento colérico, chegando a um aspecto de quadratura ao Saturno, com o ascendente no momento ainda no signo de elemento fogo também. Bom, tem uma certa esperança, nem tudo é adverso, porque nós temos também aqui Vênus se aproximando desse aspecto harmonioso ao Júpiter. Então, alguns temas favoráveis, esperanças e dinamismo vêm. O que a gente pode ter aqui de melhor, num sentido positivo, são algumas surpresas sobre eventos, festivais, atividades que envolvem entretenimento ou competições mesmo, que vem como... Mas são novidades, não é nada que já está se desenrolando, são algumas probabilidades novas que vêm com um tom bem animado também, tá? Então, nesse clima que teremos aqui os próximos 15 dias, certo? Bom, então é isso para esta semana, do dia 28 até o dia 4 de maio, tá bom? Eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!